Falando em transporte, ô Sabino, vamos falar com o nosso querido Adamo Bazzani. Quem tiver no YouTube e no Facebook vai ver, inclusive, algumas imagens. Um assunto delicado, porque nós temos aí a probabilidade de greve de ônibus no ABC, envolvendo praticamente todas as empresas. E isso afeta a cidade de São Paulo também. Só que esta greve, apesar de aprovada ontem, esse estado de greve, ela deve acontecer só na semana que vem. Então não confunda. Hoje e nesta semana, por enquanto funcionando tudo ok, os transportes no ABC e na cidade de São Paulo. Na semana que vem, existe a probabilidade de ter greve de ônibus nas empresas do ABC, ok? É isso que o Adamo vem explicar para a gente direto do site diariodotransporte.com.br, inclusive ouvindo as partes envolvidas. Ele traz para a gente. Então, nos próximos minutos, nós vamos acompanhar esse trabalho do Adamo Bazzani, explicando tintim por tintim para você essa história, pontos de vistas. Inclusive, tem gente que ficou brava com a reportagem e tudo mais. Teve gente até que fez ameaça, você acredita nisso? Ao invés de debater, teria feito ameaças e tal. Vamos acompanhar aí o bate-papo com o nosso querido Adamo Bazzani, direto do site diariodotransporte.com.br. Bom dia, Adamo Bazzani! Diário do Transporte, com Adamo Bazzani. Olá, bom dia, Ricardo Leite, bom dia também aos ouvintes da Rádio ABC. Um verdadeiro caos, em pleno horário de pico, bem no final da tarde, em Santo André, aqui no ABC Paulista. Motoristas e demais funcionários das empresas de ônibus aqui da região rejeitaram a nova contraproposta das companhias. Os trabalhadores, eles acabaram aprovando o estado de greve. Se não houver acordo, pode ter uma paralisação, sim, na próxima semana. E no finalzinho da tarde, bem no horário de pico, né, após rejeitarem a proposta dos trabalhadores, o que parte dos participantes dessa assembleia realizada pelo Sintetra, que é o sindicato da categoria, fez? Saiu em passeata, sem aviso, não teve aviso desse ato, só da assembleia tinha. Saiu em passeata da Vila Assunção, da Rua Santo André, passou pela Perimetral, ruas importantes do centro de Santo André, pleno horário de pico, travou tudo, Ricardo Leite. O pessoal foi até o terminal de Santo André Oeste, que é o terminal principal terminal, né, da cidade de Santo André, que param também ônibus intermunicipais, param os trólebus lá também, né? Esse pessoal fechou o terminal aí por cerca de 1 hora. E teve gente, assim, por volta de 5h30, 6 horas, poxa, pleno horário de pico. Teve gente que chegou em casa 9 da noite. Ouvintes, leitores relataram isso pra gente, porque até normalizar tudo, fechou por 1 hora, mas até normalizar tudo, ônibus que está no ponto final, ônibus intermunicipal que está esperando em outra cidade, demora. Pois bem, o que as empresas ofereceram? Antigamente, primeira proposta, elas ofereceram 5,32% nos aumentos dos salários e benefícios. Os trabalhadores, né, na semana passada rejeitaram, aí as empresas de ônibus, né, ontem de manhã a gente mostrou que ainda não tinha, né, uma proposta formalizada. As empresas de ônibus nessa quarta-feira formalizaram então a seguinte proposta: 6% de reajuste nos pisos salariais, quer dizer, acima dos 5,35%, acima da inflação, né, e 7% sobre o vale alimentação e sobre a participação nos lucros e resultados, né? Sendo que, segundo o setor aí, as empresas fecharam as contas no prejuízo, portanto nem teria participação nos lucros e resultados. De toda forma, faz parte da negociação, não aceitar as propostas, faz parte aí fazer as assembleias, até mesmo marcar uma greve, mas o protesto acabou pegando muita gente de surpresa. O Diário do Transporte conversou com a advogada do Sindicato das Empresas de Ônibus, né, o 7C ABC, a Eliane Pires Sabadim, que disse ao Diário do Transporte e à Rádio ABC que as companhias esperam bom senso para que não haja greve. Elas lamentaram o protesto de ontem, disseram que vão continuar
as negociações e ressaltaram que os aumentos oferecidos foram acima da inflação, né? Em dissídios coletivos, o que é dissídio coletivo? Para o ouvinte saber, às vezes vai parar na justiça. E aí quem determina o percentual de aumento é o juiz, é a justiça trabalhista. Em algumas categorias, algumas até representadas por esse Sintetra, que é o Sindicato dos Trabalhadores, né? Os juízes decidiram propostas menores do que as que estão sendo oferecidas. Bom, esse jogo de números tal faz parte da negociação. A advogada ela conversou com a gente aqui no Diário do Transporte, na Rádio ABC, né? E disse que, por exemplo, a categoria dos motoristas de ônibus no ABC é um dado bem curioso. É a segunda mais bem paga dessa categoria de motoristas de todo o país, perde só para Sorocaba. O piso salarial é R$ 4.200 e que as empresas estão dispostas a negociar, né? Mas para que não haja atos de surpresa igual ontem, e ainda há essa possibilidade, e para evitar a greve que prejudicaria muita gente. Vamos ouvir. Bom dia, Adamo Bazani, Ricardo Leite, ouvintes da Rádio ABC, leitores do Diário do Transporte. Aqui quem fala é Eliane Pires Sabadinha, advogada do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC. Inicialmente, gostaríamos de lamentar a decisão da Assembleia realizada na data de ontem pelo Sindicato dos Trabalhadores, Sintetra, que após a negativa da proposta, fechou vias importantes do centro de Santo André e o principal terminal de ônibus da cidade. A proposta por nós apresentada supera a inflação acumulada do período, dos últimos 12 meses. As empresas nunca se negaram a negociar e o objetivo é a conciliação. Eu gostaria de ressaltar que o salário, o piso salarial da categoria é o segundo maior do país. Então, desta forma, pedimos o bom senso e a principal preocupação do sindicato patronal nesse momento é deixar de atender a população e temos conhecimento que uma greve poderá prejudicar dezenas de milhares de pessoas que são atendidas pelo nosso transporte coletivo, que faz a ligação do ABC com a capital, terão o seu direito de ir e vir impedido nesse momento. Estamos dispostos a negociar, aberto a negociação e torcendo pela conciliação. É isso aí, Ricardo Leite. A gente também tentou falar com o Sintetra, né? O Sintetra, que é o Sindicato dos Trabalhadores, né? Também vai tentar índices melhores para os trabalhadores, né? O que eles consideram melhores para os trabalhadores, né? Que nesse momento não é o que a categoria quer, né? Outras vezes o presidente do Sintetra, Leandro Mendes, disse aqui ao Diário do Transporte que greve é a última alternativa mesmo, né? Ontem o Leandro Mendes ficou meio nervosinho, viu, com o Diário do Transporte, porque a gente conseguiu a contraproposta antes da Assembleia, noticiou, ligou pra gente xingando, até ameaçando bater na gente, olha só. Mas a gente entende, né, Ricardo Leite, que é o calor da emoção, né? Ô, Leandro, vamos conversar melhor, né? Vamos conversar melhor, que aí todo mundo ganha, né? De toda forma, tá aí, Ricardo Leite. Ontem um trabalhão danado para quem tentou voltar para casa, né? E a perspectiva aí de uma nova Assembleia para tentar, último recurso aí, talvez, evitar uma greve que já teve a aprovação por parte dos trabalhadores para a próxima semana. É com você, Ricardo Leite. Diário do Transporte, com Adamo Bazani. Ricardo Leite. Boa, meu amigo Adamo Bazani, fantástico, Adamo. Olha, que matéria maravilhosa que o Adamo trouxe, e as pessoas precisam ter um pouquinho de calma ao abordar o assunto, porque existem vários interesses, como disse o Adamo Bazani. A gente tem que entender a reivindicação dos trabalhadores, dos motoristas. A gente tem que entender também o quanto a população não pode ser penalizada por uma greve. A gente tem que entender o lado das empresas, tanto que ontem mantiveram contato comigo, inclusive representantes do sindicato das empresas de transportes. Então o que acontece? A gente precisa entender tudo isso, olhar o lado de cada um,
ver como é que vai ser feita essa conversa. A única coisa que eu peço é que a população não seja prejudicada. A população não seja prejudicada. Já está tão dura a vida das pessoas. As pessoas, elas estão comemorando quando tem promoção do ovo. Nós estamos num momento do nosso país em que as pessoas estão comemorando quando tem promoção de cartela de ovo. Está difícil para todo mundo. Está complicado. Nós estamos batalhando. O brasileiro está lutando, cada um com a sua... Nós estamos vivendo um momento de fraudes. Estão saqueando aposentadorias. Fraudaram aposentadorias dos velhinhos. Nós temos aí problemas e denúncias em algumas estatais como eu posso colocar para você, com uma série de prejuízos. O Brasil está lutando, o Brasil está batalhando, o Brasil está lutando. Nós estamos num problema muito sério aí com a nossa justiça brasileira também. Tem hora que parece que está tudo bem, daqui a pouco parece que você olha para tudo e tem a impressão que tem alguma coisa estranha acontecendo. Então a gente está batalhando com tudo isso. Então que as pessoas pelo menos não fiquem sem o ônibus. Então eu entendo que é necessário que os trabalhadores, e daqui a pouquinho eu vou até colocar aqui um vídeo durante o nosso programa, para você entender como é que é a vida do motorista de ônibus. Tem um vídeo que daqui a pouco a gente vai colocar, para você entender como é que é a vida do motorista de ônibus. É complicado. Então tem motorista que é mal educado, tem motorista que é ruim, tem motorista que é bração, tem motorista que descarrega no trânsito a raiva dele, ele fica querendo passar por cima do carro que está na frente, como se o carro que está à frente dele tivesse culpa de tudo. Tem cara que faz isso. Ele fica andando quase que no bagageiro do carro que está à frente. Ou ele dá aquela freada, o passageiro que está em pé cai, ou para fora do ponto lá, para um pouquinho mais à frente, a pessoa tem que descer na rua para entrar no ônibus. A pessoa nem bem entra, o cara já sai dando tranco no ônibus. Há uma discussão. Então tem motorista de ônibus que é doente. Tem cara que é doente da cabeça, porque para mim isso é coisa de gente doente da cabeça. Agora, a maior parte, a massacrante maioria, é de motorista trabalhador, motorista guerreiro também. O cara tá lá sustentando a família dele, tá lá batalhando pelo pão dele dignamente, honestamente. E às vezes o cara é vítima de passageiro chato, passageiro mala. Às vezes o cara é vítima de gente bração também no trânsito. Às vezes não é o motorista de ônibus, às vezes é o outro, o pessoal que dirige mal também. Tem uma série de coisas, então tem os dois lados. Então a gente sabe de tudo isso. Então a gente precisa, de alguma maneira, que as empresas de ônibus reconheçam o valor dos seus trabalhadores. Por outro lado, a única coisa que eu peço nessa história é que a população, que já tem uma vida tão sofrida nesse país, que a população não fique sem transporte público, sem transporte coletivo na semana que vem, ou em qualquer outro dia. É a única coisa que eu peço. E o Adamo está acompanhando isso. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações. Qualquer coisa, qualquer detalhe a mais que você quiser, tem sempre no site diariodotransporte.com.br. Ricardo Leite. AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC.